Coisa boa, irmão, querido amigo, você, aluno do CFC. Nós estamos agora, mais uma vez, retornando aqui aos nossos trabalhos e nos dá muita alegria podermos estar dividindo com você, do Centro de Formação Cristã, toda essa informação, tudo aquilo que Deus tem nos movido a fazer, essa oportunidade de estar crescendo no conhecimento e na vontade de Deus, né? Para nós uma satisfação que a gente possa estar junto aqui. Eu queria, antes de qualquer coisa, dizer que nós estamos iniciando esse segundo módulo de disciplinas, né? Nós concluímos o módulo verde, azul e vermelho, e nós vamos agora para o segundo bloco de disciplinas, né? Eu, especificamente, vou trabalhar de uma forma mais direta com o módulo azul, e vou estar trabalhando a disciplina de família cristã. Nós teremos 4 aulas, a cada domingo nós estaremos vivenciando um aspecto diferente desse tema maior, e é com muita alegria que nós estamos, sim, retomando as nossas aulas, tá bom? Com relação especificamente a essas aulas, né, nós vamos ter hoje família como plano de Deus. Nós vamos começar a entender um pouquinho como é que funciona essa perspectiva e esse conceito de família a partir da perspectiva de Deus. Na nossa segunda aula, nós vamos ter a oportunidade de compreender um pouquinho essa educação cristã, essa questão da direção, né, enquanto pais, que nós precisamos dar aos nossos filhos. Na nossa terceira aula, no nosso terceiro encontro, nós vamos trabalhar um tema muito importante, né? A família, novamente, é um local em que você tira as máscaras, que você realmente se mostra como você verdadeiramente é. Então, nós vamos estar trabalhando o tema de comunicação dentro da família cristã. Nós vamos tentar diminuir esses ruídos aí que muitas vezes trazem tantas tensões, tantos problemas, né? E o nosso último encontro vai tratar de um outro tema muito importante dentro da família, que é o perdão. Como é que a gente tem vivido isso dentro da nossa casa, né? Eu queria convidar você nesse momento a abaixar sua cabeça. Nós vamos ter um momento de oração. Nós vamos pedir, sim, ao Senhor que nos direcione, que nos dirija nesse momento de aula, amém? Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor, e Te agradecemos, ó Pai. Estamos aprendendo essa forma diferente, Senhor, de nos relacionarmos também, mas sempre, Senhor, sempre crendo na Tua direção, sempre crendo, Senhor, no Teu propósito, no Teu cuidado com as nossas vidas. Nós possamos estar aqui, sim, agora nos debruçando sobre esse tema de família cristã, nós possamos estar aprendendo um pouco mais, Senhor, não apenas na teoria, mas principalmente, Senhor, colocando em prática, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, aquilo que Tu queres, para que possamos ser família, Senhor, da forma que Tu desejas, da forma que Tu almejas, Senhor. Nos ensina, Pai, permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Olha só, para aqueles que já tiveram a oportunidade de assistir aulas minhas, eu sempre procuro trazer para um aluno uma condição de participação. Eu quero que o aluno fale, coloque a opinião dele, traga as experiências dele, principalmente num tema como família. Cada um de nós aqui faz parte de família, muitas vezes com modelos diferentes, né, com uma quantidade diferente de pessoas, com realidades distintas, mas sim, todos nós temos experiências dentro da família. Então, eu queria começar esse momento aqui agora, pedindo a você que participasse de uma dinâmica. É uma dinâmica rápida, uma dinâmica que diz respeito ao tema maior, né? Nós vamos começar esse trabalho com essa dinâmica, e para isso, eu preciso que agora, nesse momento, você deixe o vídeo rolando, não há nenhuma dificuldade, mas você vai aí em algum lugar na sua casa e consegue um papel, consegue uma caneta, um lápis, ou se você preferir, você vai digitar aí também no próprio canal, né, da igreja, e você vai, em poucas palavras, você vai descrever qual é o conceito de família, o que é família para você. Então, dentro dessa perspectiva, nessa dinâmica aí, você vai ter um tempinho para estar tratando sobre isso, vai ter um tempinho para estar escrevendo. Vamos lá, vamos acordar aqui 1 minuto.
um minuto para você escrever aí, ou para a gente diretamente, ou no papel, esse conceito de família, ok? Vamos lá. Vamos lá, meu irmão. Você que está chegando agora, nós estamos participando de uma dinâmica rápida, né? Você tem que pegar um papel, pegar uma caneta e escrever aí rapidamente qual é o seu conceito de família. Vamos lá, o tempo está passando, está terminando já. Vamos lá, meu irmão. Ok, meu irmão, eu tenho certeza que você ou digitou aí pra gente, ou colocou no papel. E eu queria que você nesse momento guardasse esse papel, fique com ele para você, deixe ele dobradinho aí junto com você, daqui a pouco nós vamos estar retomando isso que você escreveu, tá bom? Bom, mas a gente vai começar esse momento agora pensando exatamente sobre isso. Qual o conceito de família? O que é que a gente entende sobre família? E a gente vai analisar esse conceito a partir de perspectivas diferentes. Se você abrir um dicionário, você vai ver que família pode ser entendido como um conjunto de parentes. Família pode ser entendido, por exemplo, como pessoas que têm os mesmos pais. Pessoas que têm um ancestral comum. Você pode entender família como pessoas que foram ligadas por um casamento. E a partir daí se tornaram família. Mas você tem outras perspectivas. Pessoas que moram na mesma casa. Você tem outra perspectiva em relação à própria palavra família, né? Um pouquinho diferente daquilo, do contexto que a gente vai trabalhar. Mas eu posso entender que um grupo de palavras que tem a mesma raiz, o mesmo radical, formam uma família. Eu posso entender que animais, vegetais, né? que têm características similares, também formam uma família. E o que é que a gente está tentando dizer com isso? Vamos lá, vamos acompanhar aí no slide, tá? Você vai entender que a palavra família pode ser compreendida a partir de perspectivas diferentes. Eu posso pensar a família, por exemplo, numa perspectiva biológica, numa perspectiva jurídica, numa perspectiva sociológica, e isso vai trazer para a gente um enriquecimento em relação ao entendimento que a gente tem. Lembre-se que o tema maior da nossa disciplina aqui é a família cristã. Então, apesar de todo esse estudo sobre o conceito, nós vamos sim nos debruçar sobre aquilo que Deus pensa sobre família. Mas é importante a gente pensar a partir de outras perspectivas também, nos ajuda a aumentar a nossa compreensão sobre esse tema. Então, por exemplo, na biologia vocês têm lá, você tem um sistema que a gente chama de taxonômico, né? E a partir daí você vai entender que você tem gênero, ordem, família, classe. Eu não sei exatamente como é que funciona, ou colocar essas coisas na ordem certa, né? Não me lembro mais como é que funciona isso, mas uma dessas características traz para a gente o termo família. Agrupa um determinado conjunto de seres que têm características
parecidas. Então, nessa situação aí, eu penso em família a partir apenas da questão biológica. Mas eu posso pensar a família também a partir da questão sociológica. Como é que o indivíduo, como é que o ser humano, como é que esse relacionamento entre os seres, né, traz para a gente esse entendimento de família. Muito mais que os vínculos biológicos, né, a história nos mostra que a família começa a ser entendida a partir de outras perspectivas. Então, esse fenômeno social que aborda sociedades, né, ou modelos de sociedade dos mais diversos, sempre traz a noção de família. E é estudada, por exemplo, pela própria sociologia, né? A gente vai pensar também, por exemplo, dentro do dicionário, um tronco comum de ancestrais. Um tronco comum de ancestrais formam uma família. Trazem para a gente essa perspectiva de descendentes, de ascendentes, né? Quem estava antes da gente, quem veio depois de nós, dentro desse tronco familiar, né? Eu posso entender também família a partir simplesmente do próprio dicionário. Mas eu posso começar a pensar família a partir também da questão jurídica. Quando você olha o Código Civil lá em 1916, né, ele já foi alterado depois dessa data, mas você via lá a descrição de família que trazia lá a figura do marido, da mulher e dos parentes que são sucessíveis a eles, né, dos filhos. E a gente entende que hoje em dia, inclusive, esse raciocínio jurídico, ele começa a ser alterado. Então, o artigo 233 do Código Civil, em 1916, trazia exatamente isso, que o marido chefiava a sociedade conjugal, né? Hoje em dia, inclusive, traz para ele algumas responsabilidades, né? Essa questão de manutenção material, manutenção moral, estava toda colocada sobre o marido. Hoje em dia, o texto constitucional e a própria reformulação do Código Civil começa a trazer essa constituição familiar a partir de formas diferentes. A gente entende hoje, e a própria legislação entende isso, né, que a família tem modelos distintos. A família ela pode estar estabelecida não simplesmente pelo casamento em si, mas uma união estável. A família pode ser não de pai e mãe, mas ela pode ser monoparental. E em todas essas situações, essa questão jurídica traz sobre ela a proteção do Estado. Então, quando a gente vê aí no slide, a gente vai perceber que hoje em dia, aquela situação do pai, né, ser o maior responsável, juridicamente, diante do Estado, ela foi alterada. A gente entende hoje, juridicamente, que os cônjuges eles estão em pé de igualdade. Então, aquilo que a gente chamava antes de pater-famílias, né, juridicamente ele não é mais entendido dessa forma. O artigo 1511, né, do Código Civil, ele traz para a gente essa situação, né, diz que o casamento estabelece a comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres. Né? Direitos e deveres. É assim que hoje está estabelecido juridicamente esse conceito de família. Mas, dentro daquilo que a gente se propõe a estudar, a gente vai agora para a palavra de Deus. Né? A gente vai agora conhecer um pouquinho daquilo que a própria palavra, a própria Bíblia, traz para a gente sobre esse entendimento de família. Então, a Bíblia extrapola um pouquinho esse entendimento. A Bíblia traz para a gente algumas outras situações que são muito importantes que a gente perceba, né? Por exemplo, a família, a palavra casa. A palavra casa, muitas vezes, principalmente no Antigo Testamento, a gente vai ver aí em Gênesis, tanto em 7, tanto em Gênesis 12, a gente vai perceber essa palavra casa sendo utilizada no sentido de família. Né? Gênesis 7 trata de Noé, Gênesis 12 trata de Abraão, e a gente vai ver que o texto se refere à casa de Noé, à casa de Abraão, como a família deles. Né? Nesse contexto aí, sim, uma situação patriarcal, algo extremamente amplo, pensando nessa questão de descendentes, né? Então isso era extremamente forte nesse contexto do Antigo Testamento, e não necessariamente
a palavra família, mas a palavra casa também era entendida nessa perspectiva. A gente vai voltar a perceber isso lá em Gênesis 24, né? Quando a gente entende aquilo que Deus está prometendo para Abraão, né? Na saída do povo, aquela grande nação que começa a ser formada a partir de Abraão e Sara, né? Então, esse entendimento de casa, esse entendimento de família, dentro da perspectiva bíblica, ele é extremamente amplo. E a gente vai poder, no decorrer aqui da aula, conhecer um pouquinho, ou aprofundar um pouquinho esse estudo. Aí nós vamos fazer assim, ó. Vamos lá, Gênesis 1, né? Esse é um texto extremamente conhecido, 27 e 28, vai dizer exatamente que Deus criou o homem à sua imagem, né? E a partir daí, ele abençoou, criou homem e mulher, abençoou e disse, multiplicai-vos, né? Talvez nesse contexto aí, se a gente tivesse que escolher um texto na Bíblia para dizer como, quando essa família foi instituída, talvez aí a gente possa tratar esse primeiro texto, né, que vai trazer como tema essa perspectiva de família. Então Deus está aí, já está nos dizendo isso, já está nos convidando a pensar e a entender essa situação. O texto de Gênesis 2 também, né? Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. A gente tem uma outra perspectiva aqui. A gente tem a continuidade dessa formação. A gente tem alguém que vai deixar um núcleo familiar inicial, né? Vai se juntar a uma outra pessoa, e sendo uma só carne, gera um outro núcleo, né? E aí você vai entender que, numa perspectiva de ancestralidade, todos são da mesma família. No entendimento mais restrito, aquela nova casa, aquele novo homem e mulher ali, vão estar dando início a uma outra família. Então, esse entendimento ele pode ser tomado a partir de algumas perspectivas, né? A gente vai pensar aqui que família, enquanto criação de Deus, é a comunidade primária da raça humana. É constituída pela união do homem e da mulher. A família vem antes de qualquer outra instituição, vem antes da cidade e antes da nação. Essa consciência, né, de que a importância da família como sustentação da própria sociedade aparece de uma forma muito forte na perspectiva bíblica, mas a gente não pode afastar esse entendimento, por exemplo, na perspectiva sociológica, nos estudos que são feitos sobre a sociedade. A gente também tem textos que vão trazer para a gente essa certeza e essa realidade. Então, nessa perspectiva, eu queria que agora você, depois que a gente conhecer um pouquinho esses conceitos, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre aquilo que você escreveu, né? Volta um pouquinho para aquilo que você escreveu, volta para o papel agora e analisa o que é que foi escrito, né? E dentro do que foi escrito, você vai ter a oportunidade de perceber que o seu entendimento de família, né, talvez não na perspectiva de tudo que foi colocado, mas que a tua experiência como família, com família, traz sim muitos dos aspectos que foram colocados aqui. Isso significa que você pode participar desse momento, conversar com a pessoa que está aí do lado, emitir tua opinião. Muito interessante que a gente entenda isso, que a gente perceba isso pela própria característica do tema, não é? Mas vamos lá. Então, agora que a gente entende um pouquinho melhor qual é o conceito de família, qual seria a situação atual, né, desse núcleo familiar, daquilo que a gente entende como família? Como é que a gente pode passar a perceber isso aí? Como é que a gente entende isso? Dentro dos conceitos que foram trabalhados, a gente já viu que, principalmente na perspectiva jurídica, houve, né, muitas alterações nessa perspectiva. Como é que a gente se comporta em relação a isso? Como é que a gente entende isso dentro do aspecto social? Quando a gente volta para a Bíblia, a gente vai entender que talvez o primeiro pecado, a primeira desobediência lá de Adão e Eva,
já possa ser interpretada dentro desse contexto de família. Eles já eram família naquele momento, né? E a cumplicidade que eles tinham formado como família, talvez tenha inclusive levado um a trazer o outro para essa perspectiva, sem pensar, apenas confiando, né? É algo que pode ser refletido. A família normalmente é um local em que você está, como a gente já adiantou, sem máscaras. E você tem tensões, você tem discussões, você se coloca à vontade dentro disso aí, né? E é importante que a gente comece a entender essa perspectiva e reflita um pouquinho. Qual é a situação da família hoje? Qual é a situação da minha família hoje? São duas coisas diferentes, né? Então vamos lá. Para que a gente possa buscar essa reestruturação, né, se é que é necessária na tua casa essa reestruturação, se você entende hoje que a família está passando por dificuldades e você precisa dessa reestruturação, eu queria dizer a você que alguns aspectos são muito importantes, sabe? Alguns aspectos são fundamentais, eu posso dizer isso, para que a gente busque essa reestruturação dentro do aspecto familiar. O primeiro é algo que a gente já tentou tratar aqui a partir do próprio conceito. Busca a orientação da palavra de Deus. Busca compreender o que é que a Bíblia diz sobre família. Como é que a gente pode perceber isso? A palavra é muito clara quando diz que os ensinamentos de Deus, eles são claros, são sinceros, são perfeitos, sobre todos os temas, e inclusive sobre família. E como é que a gente tem visto isso dentro da nossa casa? Como é que a gente tem conseguido entender isso? Será que quando a gente tem um problema, inclusive do aspecto familiar, a gente busca, né, essa perspectiva da palavra de Deus para entender, para compreender de uma forma mais ampla, para tentar solucionar, como a gente já falou no início, para tentar reestruturar, né? Uma outra condição é a condição do poder do Espírito Santo, né? Eu gosto muito da historinha, né? Eu já contei em algumas aulas diferentes, eu gosto muito da historinha do cachorro branco e do cachorro preto, né? O que é que eu tenho alimentado? Qual é o cachorro que eu tenho alimentado? Qual é aquilo que tem nutrido o meu espírito, a minha vida, a minha busca espiritual? Então, se eu dou espaço, se eu alimento, se eu busco essa perspectiva para a minha própria vida, eu preciso buscar essa perspectiva também para a vida da minha família. E é essa ação do Espírito que vai colaborar de uma forma tremenda, meu irmão, para que as coisas dentro do seu contexto familiar, dentro da sua casa, possam ser transformadas. O texto lá em Gálatas 5, 20, né? Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito, e a gente vê características fantásticas lá. Fantásticas, amor, alegria, paciência, domínio próprio, são coisas extremamente importantes em todas as nossas relações, mas importantes também, muito importantes, dentro da perspectiva familiar. E um terceiro aspecto, um terceiro recurso que a gente pode utilizar para essa modificação da família, para essa reconstrução da família, é a ajuda da comunidade cristã. Nós fazemos parte da Igreja Batista Emanuel, nós estamos aqui no CFC, numa aula que, entendendo toda a importância da família, traz família cristã como um tema a ser estudado por todos nós. O estudo desse tema, a atenção a isso, o debruçar-se sobre isso, traz sim condição da gente poder viver de uma forma mais tranquila, mais correta, mais diante daquilo que Deus quer e Deus tem para a gente, né? A gente vê dentro da própria família, dentro da própria igreja, ministérios voltados para isso, os encontros de casais, o mentoreio, o curso de noivos. Então, assim, são perspectivas que trazem para a gente essa possibilidade, né, de buscar orientação para a reestruturação da família, para a reconstrução da família, aqui também, dentro da própria comunidade. Nós temos exemplos de outras famílias aqui que deram certo. Eu, especificamente, falando um pouquinho sobre a minha vida,
eu vim de um lar em que os nossos relacionamentos, principalmente assim, a condição que a gente tinha de se relacionar, não era o melhor exemplo. Eu, na minha adolescência, achava que não era interessante, por exemplo, me casar ou formar uma outra família. Eu vivia algumas dificuldades e não me sentia muito à vontade para isso. A partir do momento que eu entrei na igreja, a partir do momento que eu comecei a conhecer famílias que davam certo, casais que se relacionavam de uma outra forma, isso foi extremamente importante para mim, extremamente interessante para mim, para que eu mudasse a minha própria perspectiva de olhar para aquele tema, de olhar para aquele assunto, de me redescobrir dentro daquilo ali, de revalorizar isso. Então, a gente espera sim, a gente sabe sim, que a própria comunidade influencia de uma forma muito positiva nesse contexto, tá bom? E a partir de agora, eu queria pensar um pouquinho sobre quais são os propósitos de Deus para a família, né? Quais são os propósitos de Deus? Eu queria que você tivesse um pouquinho de atenção nessa situação agora. Por quê? Porque se eu não conheço o propósito, muitas vezes eu não sou capaz de tomar algumas decisões. Se eu não conheço algumas perspectivas, muitas vezes as decisões que eu tomo, elas não levando em consideração essas perspectivas, elas terminam se afastando. E no nosso caso especificamente, se afastando daquilo que Deus tem proposto para a família. Então, primeiro propósito é a gente entender aqui, Deus é o criador da família. A gente já ouve algumas vezes alguém dizendo que Deus é o arquiteto da família. Família é propósito de Deus. Ele tinha interesse em se relacionar conosco, mas ele também sabia e fez o homem com essa necessidade de se relacionar entre si. E aí sim, esse contexto familiar, essa condição de instituir, né, essa união entre o homem e a mulher para formar isso, é algo que nasceu sim do coração de Deus, né? Uma outra perspectiva, uma outra situação que a gente precisa analisar, uma consideração importante. Deus é o dono da família. E às vezes a gente não consegue pensar muito bem sobre isso, né? O Salmo 24 nos diz que Ele é o Senhor, né? É o Senhor da terra e de toda a sua plenitude, do mundo e de todos aqueles que nele habitam. E essa perspectiva traz para a gente esse entendimento. Deus é o dono da minha família. Muitas vezes o interesse que Deus tem, que a minha família dê certo, que a minha família prospere, é inclusive maior do que o de muita gente. Mas temos dado espaço para isso? Temos pensado sobre essa perspectiva? Temos entendido, né? E muitas vezes temos vivido a perspectiva de que Deus é o dono da família e a gente entrega para Ele o nosso cônjuge, o nosso relacionamento, os nossos filhos. A gente valoriza isso? Um outro propósito, né? A gente vai para o próximo slide, que Deus determinou um propósito maior para todas as famílias. Deus coloca, lá no texto de Efésios, ele diz assim, nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus tem um propósito maior para a família. Deus quer sim, né, que essa família entenda essa intenção, participe disso com afinco, se dedique a isso com afinco, e a partir daí, como herança, né, nós vamos continuar caminhando nisso que Deus colocou para a gente, né? Uma outra situação para a gente pensar é que a família existe para Deus. A palavra diz de uma forma muito clara, todas as coisas foram criadas para Deus, tudo foi criado para Deus, inclusive a família, né? Não é que a gente não vai achar que a família está ali apenas para o nosso benefício, não é isso não. E não há nada errado em nós nos beneficiarmos do relacionamento familiar, não é isso que eu estou dizendo não. Mas nós precisamos entender que muito mais do que o nosso próprio benefício, a família existe para Deus. E nós precisamos viver com essa expectativa, nós precisamos entender isso. O mundo hoje em dia leva para a gente
uma forma, um formato, né, de correr atrás de tantas coisas, de buscar tantas coisas, principalmente coisas materiais, e muitas vezes a gente termina deixando de lado esse aspecto. A gente termina não entendendo a importância disso para a nossa família, a importância do culto doméstico, a importância do momento de oração, a importância da comunicação, a importância do perdão, como nós vamos estar aprofundando um pouquinho mais para frente nas nossas aulas. Então a gente precisa continuar pensando, né? Para que minha família existe? Por que eu me casei? Qual é o propósito disso tudo? Né? E aí a gente chega numa outra situação. Quais são os problemas? E aí não são exatamente os problemas com os propósitos, né? Mas muitas vezes, ou talvez seja o maior deles, é exatamente o problema com a falta do propósito. Muita gente entra, por exemplo, num casamento, entra num relacionamento, sem pensar em nada disso. Eu estou me relacionando simplesmente porque eu estou me relacionando. Não há nenhuma perspectiva de planejamento, não há qual é o objetivo, onde é que a gente pode chegar, o que é que pode ser construído junto. Se você muitas vezes perguntar para as pessoas, né, por que é que você está se casando? Né? Não há muita tranquilidade, não há muita clareza nas respostas que vão chegando para a gente. As pessoas, por exemplo, se você perguntar o que é que você pensou, o que é que você pensa sobre o seu casamento, né? As pessoas talvez vão falar sobre a cerimônia, né? Ela vai ter tantos convidados, ela precisa ser em tal lugar, ela vai ser assim, assado, a festa, a filmagem, a roupa. Mas na realidade, não há nenhum problema nisso, né? Mas está longe de ser o objetivo principal. Está longe de ser aquilo que deve mover a família enquanto objetivo. Porque a gente às vezes se preocupa tanto com esse aspecto e esquece de planejar outras coisas, né? Como é que você tem conversado com a tua namorada, com a tua noiva, né, o noivo, em relação aos objetivos que você tem como família? Quantos filhos? O que é que vocês sonham juntos? O que é que vocês entendem, por exemplo, enquanto ministério, que vão ser desenvolvidos juntos dentro da igreja? Como é que você antecipa, por exemplo, como é que você resolve problemas financeiros? Como é que você pensa sobre essa perspectiva? E tem objetivos, inclusive juntos, né, daquilo que precisa ser construído prioritariamente. Então, se você não traz isso, não traz essa perspectiva, não traz esse planejamento para o início desse relacionamento, muitas vezes os relacionamentos vão sendo construídos sem um propósito claro, sem algo que os mova, né, os coloque para frente. Essa falta de propósito, muitas vezes, leva as pessoas a achar que a minha função dentro da família é apenas trabalhar, colocar a comida dentro de casa e bancar essas necessidades aí materiais dos meus filhos. Isso aí já está satisfeito. Se eu consigo pagar o plano de saúde, eu pago a escola, as contas estão todas pagas em dia, então está tudo resolvido. Eu estou cumprindo o meu papel. Será? Será que esse é o objetivo maior? Será que é isso que Deus planejou? Não sei. Vamos para frente. Vamos lá. Mais uma vez, um outro slide. A gente começa a pensar que muitas vezes as pessoas já casam com um objetivo equivocado. Você pergunta para a pessoa, por que você quer casar? Por que você está querendo constituir uma família? E você começa a perceber que as coisas que devem ser secundárias, né, essas coisas que na realidade deveriam ser secundárias, né, aonde eu vou morar, qual o bairro de minha casa vai ficar, quantas televisões eu vou ter condição de ter na minha casa, qual tipo de carro que eu vou andar, em que escolas meus filhos vão estudar. E eu não estou dizendo que essas coisas não têm importância, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que elas são secundárias. E aí sim, quando eu começo a entender que um relacionamento está sendo construído a partir desses objetivos equivocados, eu estou dando margem
para que esses mesmos relacionamentos eles estejam muito mais propícios, né, a serem problemáticos, a passar por dificuldades. Quer ver uma coisa? Tem muita gente que entende que o casamento ele vai servir apenas para me dar alegria, para me dar felicidade. O casamento vai me trazer uma realização material, o casamento vai me trazer uma realização na área sexual, vai responder aos anseios que eu tinha em relação a esse ou algum outro assunto, né? E eu entro nesse relacionamento, eu constituo uma família apenas pensando no que eu quero. E aí a gente começa a viver alguns problemas, né? Por quê? Porque se aquilo ali não me agrada, se eu começo a entender que em determinadas situações aquilo não está me trazendo satisfação, eu começo a confundir essas coisas e começo inclusive a achar que meu casamento não está dando certo. Mas não está dando certo em que perspectiva? Qual foi a perspectiva que eu tratei? A partir de que perspectiva eu tenho tratado isso? O que é que eu penso sobre o casamento, né? E que critérios eu utilizo para analisar se meu casamento está ou não dando certo? Se eu busco apenas a minha satisfação pessoal, se eu busco apenas a satisfação das minhas necessidades, aí sim, eu estou com um problema, porque eu vou começar a pensar nesse casamento apenas sob essa perspectiva, e isso é um problema, né? Um outro aspecto que precisa ser pensado, algo que a gente até já adiantou aqui, eu me caso e o único objetivo que eu tenho são os objetivos materiais. As únicas coisas que eu consigo traçar metas é buscar o conforto. O conforto no quarto melhor, na sala melhor, na cozinha, no tipo de eletrodoméstico, na viagem que eu posso proporcionar. Na realidade, a gente entra e traz para dentro da família esse pensamento que hoje permeia a sociedade de uma forma doentia, que é a cobiça, que é entender que apenas esse aspecto de trazer a abundância desse sentido material vai resolver todos os meus problemas. E a prática, né, o dia a dia, mostra para a gente que isso é muito diferente. Quantas famílias aí com tantas posses materiais não conseguem permanecer juntas, não conseguem caminhar da forma que deveria? Não há prova maior para a gente, né, de que não é isso que responde, não é isso que resolve a situação, não é? Por quê? Porque os objetivos estão equivocados, porque os propósitos estão errados, porque eu não pensei sobre isso, né? Mas vamos lá, vamos para o próximo slide. Aqui a gente tem uma coisa um pouco mais sutil. Aqui eu começo a colocar o propósito maior da minha vida na família. É lógico, a família é algo extremamente importante, precisa ser vivido nessa perspectiva, mas a gente precisa ter muito cuidado. A família não pode tomar o lugar de Deus. Eu não posso apenas achar que priorizando a minha casa e tudo aquilo que está envolvido nesse contexto vai resolver ou vai satisfazer essa situação. Não, eu preciso entender isso. Eu tiro Deus do trono e coloco a minha família ali. E a partir daí eu começo a entender que eu só serei feliz, né, se a minha família for feliz. Eu só estarei atingindo os propósitos se eu conseguir atingir essa perspectiva. E eu não estou dizendo que há algum problema em sua família, ou você buscar que sua família seja feliz, ou algo desse sentido. Pelo contrário, a gente tem sim que buscar isso. Mas eu estou dizendo que se eu coloco isso no lugar de Deus, se eu dou mais atenção a isso, de que é o próprio Deus, eu vou começar a ter um problema nesse sentido, né? Eu vou começar a entender que essa situação de estar o tempo todo dedicado única e exclusivamente àquilo ali vai me trazer problemas, principalmente no sentido de frustrações. E se eu tiver, como é que eu tenho lidado com essas frustrações? E elas vão acontecer dentro da casa da gente,
né? Será que toda vez que eu tiver uma frustração dentro de casa, eu vou me sentir incapaz, eu vou me sentir inseguro, eu vou me sentir abandonado por Deus? Não, eu preciso aprender a amadurecer nesse sentido, eu preciso aprender que esses problemas eles vão acontecer na minha casa ou em muitas outras, e sim, a partir daquilo que Deus nos ensina, a partir daquilo que Ele nos dá a condição de viver, a gente vai superar, vai crescer, vai modificar naquilo que a gente pensa e vai conseguir, sim, caminhar nessa direção. Um outro aspecto tem a ver com a obtenção de benefícios legítimos na vida familiar. Eu queria um pouquinho de atenção de você agora, porque se você não prestar atenção nesse aspecto, talvez você entenda de uma forma diferente. Eu não estou dizendo que você não deve, né, buscar benefícios na sua vida familiar, não. Mas o que eu estou colocando de uma forma muito parecida com aquilo que a gente já falou antes, é que esse não pode ser o objetivo principal, né? Eu não posso me casar com o objetivo de buscar benefícios. Não, não é isso. Isso não é legítimo, principalmente dentro da vida em família. Eu preciso sim, a partir da figura, a partir da instituição do casamento, entender, né, que todos esses benefícios eles têm uma raiz comum. E essa raiz comum é o Senhor. Essa raiz comum é Deus, né? Então esses benefícios precisam sim estar acompanhados da direção de Deus, do caminho, do caminhar proporcionado pelo Senhor, para que eles possam fazer sentido. E a gente vai estar caminhando, né, um pouquinho mais nesse contexto e vai estar entendendo um pouquinho melhor o que é que eu quero dizer com isso, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente para pensar um pouquinho, né, sobre a situação da família, e a gente entende que enquanto família, a gente pode sim pensar nesse propósito de Deus, a gente vai raciocinar no seguinte caminho. De que forma a minha família, né, entendendo que Deus está no lugar correto, Deus é o principal, Ele é que está entronizado, e eu estou aqui com minha família junta, unida, nessa perspectiva cristã, buscando a felicidade, buscando os benefícios, mas todas essas coisas de forma madura, de forma tranquila, entendendo que os problemas fazem parte, lutando contra eles, buscando vencer esses problemas no Senhor. E aí eu começo a pensar, como a família, enquanto instituição, pode estar cooperando com os propósitos de Deus? Eu vou, mais uma vez, tocar na minha vida. Na hora que eu entrei numa igreja e comecei a perceber o exemplo de outras famílias que davam certo, a forma como eu olhei e comecei a desejar ter uma família, constituir uma família, mudou. Deus busca, sim, a nossa cooperação em muitas áreas. Por exemplo, na procriação e na criação para os filhos de Deus. Lá atrás, desde o texto lá atrás, a gente já começa a perceber que procriar e se multiplicar era algo que fazia parte do plano de Deus, né? Ele disse a Abraão que uma grande nação estaria saindo dali. E é verdade. Esse contexto ele acontece. E a gente precisa entender que quando a gente pensa em procriação, a gente não pode simplesmente achar que é colocar no mundo uma criança. Não. A gente precisa entender que nós vamos pensar principalmente a criação dessa criança a partir da perspectiva cristã. Eu preciso sim pensar no sustento, eu preciso sim pensar na instrução, eu preciso pensar na educação dessa criança, mas eu preciso fazer isso a partir da perspectiva do Senhor. O propósito, sim, precisa ser honrar a Deus, né? A palavra diz lá em Zacarias, né, no capítulo 14, que que o Senhor é santo, né, e que todas essas coisas devem ser depositadas diante do altar do Senhor, inclusive a nossa família. E a gente precisa pensar nessa perspectiva. Eu preciso orar pela minha família,
eu preciso me colocar diante do Senhor e ser exemplo, muito mais que falar, eu preciso ser exemplo para eles. Eu preciso dedicar tempo, inclusive para estudar a palavra de Deus. Então são muitas coisas que nos ajudam, ou que a família pode fazer para estar dentro, né, dessa perspectiva de Deus. Essa formação do ser humano de uma forma completa precisa sim levar em consideração essa quebra desse consumismo desenfreado, dessa centralidade do eu. Eu preciso olhar para o outro também, e eu aprendo isso dentro da minha casa, olhar para o outro e ver alguém que merece respeito, merece atenção, merece tempo. E eu preciso pensar que a minha família pode sim colaborar com Deus na hora que eu entendo, que eu aprendo e que eu demonstro isso com a minha vida e com o meu exemplo. E aquilo que a gente adiantou um pouquinho no início, né? Eu preciso ser base de crescimento da própria igreja. A minha família, ela deve transparecer aquilo que Deus quer. Ela deve, por exemplo, ser exemplo, ter essa perspectiva de olhar para o outro, né? E do outro olhar para nós e dizer, poxa, isso ali dá certo, por que não pode dar certo comigo? E eu preciso estar aberto a colaborar, a incentivar outras pessoas nessa perspectiva. E o que seria casamento? Né? Na hora que a gente pensa nessa perspectiva de casamento, como a gente já falou, o casamento não pode estar limitado apenas, ou ser pensado apenas na perspectiva de uma cerimônia, de uma festa, que é dada para celebrar um momento. Casamento é muito mais que isso. Casamento, na perspectiva bíblica, ele é unidade, ele é tornar-se um. Ele é buscar não apenas a minha felicidade, mas eu ser feliz na felicidade do outro, me alegrar com aquilo que faz bem para o outro, né? E essa perspectiva ela precisa sim ser vivida dentro do casamento. Essa unidade, esse ser um, precisa estar presente nessa situação. Casamento é pacto. Casamento precisa ser aliança, sim, né? Nessa perspectiva de olhar para Deus, de dizer para Deus aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente espera e aquilo que a gente se propõe a fazer, e de no dia a dia cumprir aquilo que a gente disse diante de Deus. Eu faço uma aliança com o Senhor e eu me esforço para cumprir aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Então, nessa perspectiva de pacto, de aliança, eu preciso sim, buscar essa união com Deus e essa unidade entre um e outro, entre pai, entre marido e esposa, entre pais e filhos, que essa perspectiva ela vai sendo construída. E casamento é também unidade. Unidade na perspectiva de obediência àquilo que Deus tem, àquilo que Deus ordena, aos mandamentos do Senhor. Né? Na hora que eu penso um pouquinho nas necessidades que a gente tem dentro do casamento, a gente começa também a refletir sobre essa necessidade que nós temos de obedecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer essa palavra e eu preciso obedecer essa palavra, muitas vezes, sem nem conseguir enxergar o que está na nossa frente. Muitas vezes é pela fé. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai descobrindo que o agir de Deus, inclusive dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, vai trazendo para a gente essa perspectiva de unidade, de caminho que precisa ser percorrido. Né? Há um texto lá no livro de Josué, em que ele é perguntado sobre essa situação, e a resposta dele é muito clara. Ele vai dizer para o povo, meu amigo, você precisa escolher a quem você vai servir. E aí ele declara de uma forma muito direta, que ele e a casa dele escolheram servir ao Senhor. Né? Então, isso é algo fantástico. A gente espera ter contribuído um pouquinho com esse entendimento inicial de qual é o propósito de Deus para a família,
de qual é o conceito de família, apesar de socialmente hoje a gente ver tantas modificações ao modelo familiar, ao modelo jurídico, aquilo que está sob a tutela do Estado, né? A proteção do Estado, mas dentro da perspectiva de Deus, a gente precisa entender o que é família. A gente precisa se esforçar para fazer aquilo que Deus coloca na palavra dele. A gente precisa buscar essa obediência para, sim, reconhecer o mover de Deus e ser exemplo para tantas pessoas que precisam, sim, dessa outra perspectiva de casamento, de família, né? E eu quero estar encerrando esse momento de aula agora. Nós estamos agradecendo a você por ter assistido. Só vou relembrar, nós teremos mais 3 encontros da disciplina de família cristã. No próximo encontro nós vamos falar dessa importância, né, dos pais, enquanto formadores, enquanto alguém que orienta seus filhos. Então, esse relacionamento, esse direcionamento cristão para a educação dos filhos. Na terceira aula, nós vamos abordar o tema comunicação dentro da família, como é que a gente pode melhorar esses aspectos, aprofundar isso aí, diminuir os ruídos, né? E na nossa quarta aula, nós vamos estar abordando o tema perdão dentro da família. Essa perspectiva, sim, vai ser construída no decorrer da disciplina. Então, eu queria agora encerrar esse momento com uma oração. Queria agradecer a você que assistiu essa aula, pedir que você pare um pouquinho, pense, reflita, coloque diante de Deus, né, aquilo que precisa ser colocado em relação ao seu agir, a forma como você entende família, e peça a Deus para que Ele te oriente, né, para que Ele realmente venha encher a sua casa, para que a sua família, assim como Josué disse, você possa dizer que você e a sua casa servem ao Senhor. Amém? Pai Santo, querido Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos por esse momento aqui de aula, Senhor, te agradecemos por essa perspectiva de refletir um pouquinho nos conceitos que fazem parte da nossa sociedade, Senhor, mas principalmente por conseguir refletir, Pai, sobre aquilo que Tu trazes como arquiteto da família, como criador da família, Senhor. Aquilo que Tu trazes para os nossos lares, Senhor. Precisamos colocar de uma forma muito tranquila as nossas dificuldades, precisamos colocar de uma forma muito espontânea as nossas falhas, Senhor, diante de Ti. Precisamos reconhecer, Pai, a nossa dependência e a partir daí, sim, buscar construir famílias a partir da Tua perspectiva, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Que nós possamos conhecer a Tua palavra, que nós possamos contar, Senhor, com o poder do Espírito Santo, para que possamos, sim, refletir a Tua presença nas nossas vidas e nas nossas famílias, Senhor, hoje e sempre, Pai. Senhor, abençoa cada pessoa que está ouvindo essa aula, Senhor, cada família, Pai, que se debruça agora sobre esse tema, Pai. Abençoa a Igreja Batista Emanuel em todos os seus ministérios, em especial aqueles que têm se dedicado, Pai, a trabalhar esse tema família. Continua, Senhor, caminhando conosco, continua nos trazendo, Senhor, essa possibilidade, Senhor, de Te servir, Pai, de Te obedecer, de ser igreja que é usada por Ti, Pai, para que muitas outras famílias sejam abençoadas, ó Pai. Permanece conosco, fica, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal, um abraço, até o próximo domingo.